Saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Em nome do grupo de sábios e da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alfa, aqui estou para gravar mais uma videopalestra para os nossos patrocinadores, espectadores e acompanhantes crononautas da nave Terra. E o tema elegido para nós trabalharmos hoje é interessante como sempre. Nós vamos falar sobre as mulheres paulistanas. A minha mãe era paulistana. Bom, minha mãe era paulista, né? Ela era paulistana por adoção, porque ela nasceu em Sorocaba. Mas ela ficava muito agoniada em Sorocaba, né? Hoje eu entendo por quê, graças à qualidade de pessoas que nós temos como parentes lá. Minha mãe sempre foi muito mais feliz em São Paulo. Então, apesar dela ter nascido fora de São Paulo, ela era paulista. Ela era paulistana por adoção, porque ela amava muito essa cidade. Ela se sentia muito melhor em São Paulo do que em Sorocaba, né? Então, eu sou paulistano, nasci em São Paulo. E compreender o porquê eu nasci num lugar tão cruel que fez tanto mal para mim foi objeto dos meus estudos a vida inteira. As duas namoradas que eu tive na vida, na adolescência e na juventude, eram paulistanas. E a história de São Paulo é uma história muito interessante, né? Justamente porque São Paulo era um lugar... primeiramente era um lugar lindo, onde muitas tribos de índios viviam guerreando entre si, até que o europeu branco chegou, dizimou essas tribos, colonizou completamente o local, entubou os rios em concreto, cortou as florestas. Claro que isso foi num período de 500 anos, né? Mas São Paulo era um lugar que a corte portuguesa, principalmente, não dava nenhuma atenção. Ali nunca esteve, né? E São Paulo era um pouso de tropas. Por ali passavam bandeirantes, passavam escravos, passavam índios que vinham do litoral e estavam indo para o Mato Grosso, e estavam indo para Minas Gerais, para o centro do país, né? Então, claro, começou a ser um lugar de trânsito muito intenso. E a história da cidade é tão intensa e cruel quanto o próprio santo padroeiro, né? Quem conhece a história de Paulo de Tarso, que era o cobrador de impostos que escutou Jesus e caiu ajoelhado nas portas de Damasco, escutando Jesus dizer: "Paulo, por que me persegues?" E dessa maneira ele se converteu ao cristianismo, a ponto de ser o seu maior catequizador e usurpar o cristianismo, criando o paulinismo, né? Que é o verdadeiro caráter dessas almas que se dizem cristãs, mas no fundo são charlatãs, são mentirosas, são fascistas, né? Então, tanto a história de São Paulo como do santo padroeiro da cidade que batiza ela com esse nome tem uma carga energético-vibratórica histórica bastante tremenda, né? E claro, São Paulo tem uma relação muito forte com os italianos que colonizaram majoritariamente a cidade e o estado, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com os africanos que desde vários séculos eram levados para lá como escravos e que hoje são a grande maioria das pessoas que vivem principalmente na periferia da cidade. E essa relação que existe entre italianos e africanos ao longo da nossa história é muito interessante, justamente porque é ela que é responsável por todo o êxito do Império Romano e também por todo o êxito do Império Católico, né? E eu, curiosamente... Então, assim, São Paulo é uma cidade de todas as raças e todos os povos, mas ela tem uma maioria de seres que são indígenas, que são italianos, que são portugueses e que são africanos, que formaram uma mescla consciencial, digamos assim, que é o que governa a cidade até hoje desde uma perspectiva psicosférica, né? Então, sendo uma cidade de todas as raças e povos, é compreensível, é possível compreender por que existe tanto sofrimento, tanta mentira, tanta maldade e tanta gente passando por isso ali, independente da pobreza, da riqueza, da classe social. São Paulo costuma ser um lugar cruel, principalmente para as pessoas fracas, para as pessoas mentirosas, ainda que possa ser um lugar também de justiça, né? Eu mesmo percebia muito isso quando vivia lá,
ainda que o medo que eu tinha, né, de ser roubado, de ser prejudicado, né, de que meus irmãos se transformassem nisso que eles se transformaram, era um medo profundo, e acredito que por isso eu fui empurrado, né, para uma vida de imigrante. Mas enfim, eu tive eu tive 2 namoradas paulistanas e eu casei aos 30 anos de idade com uma garota que é africana e também é italiana, né? A mãe dela era do Quênia e o pai dela era italiano. E claro, isso me ensinou muito, né? Uma relação de matrimônio de 6 anos, talvez por isso eu tenha casado com essa pessoa, justamente para compreender, né, todas as informações a nível consciencial, a nível espiritual, que formaram a consciência, principalmente a consciência coletiva feminina das pessoas do lugar onde eu nasci. E claro, as almas ítalo-africanas, né, elas são as verdadeiras responsáveis na espiritualidade, principalmente, por todos os logros desse Império Católico Romano, que é o resultado do Império Romano e todas as guerras e colonizações que ele perpetuou ao longo da história, e por isso depois teve que vir a Idade Média como se fosse um reset para que a humanidade pudesse começar do zero em um nível inferior, né, de sensibilidade, conhecimento. Acredito que durante os impérios, apesar das guerras e do nível de vida curto que as pessoas tinham, elas tinham muito mais vida, muito mais sabedoria, muito mais contato com esses elementos primordiais que formam a nossa existência, né? Então, falando das linhagens conscienciais criadas para habitar, né, essas que são as mulheres paulistanas, é importante compreender essa mescla que forma a consciência coletiva feminina, né, da cidade de São Paulo e do Brasil de uma maneira geral, mas em São Paulo isso é muito forte, justamente porque a consciência coletiva feminina dali está formada majoritariamente por consciências femininas de índias, né, africanas, mulheres europeias majoritariamente italianas e portuguesas. E claro, o que é a consciência de uma índia, né, principalmente a nível coletivo? As índias foram mortas e estupradas, basicamente, né? Mais mortas do que estupradas, justamente porque não interessava para o Império Cristão ter indígenas vivos, porque eles não se deixavam escravizar como os africanos sim se deixavam. As mulheres africanas é justamente a consciência coletiva do que seriam as escravas, as prostitutas, as mães de aluguel, né? As mulheres europeias com maioria italiana e portuguesa são justamente, ou seja, é a parte pobre, né? A parte que foi destruída pelo catolicismo na Europa. Então, assim, poderiam ser consideradas uma das mulheres mais infelizes do mundo, né? Com um nível de ignorância profundo, tanto as portuguesas quanto as italianas. Não todas, obviamente, mas do ponto de vista da consciência coletiva é assim, inclusive porque tanto as portuguesas como italianas são mulheres muito antigas, que têm um passado, né, que transcende o cristianismo e que conecta ela com o matriarcado, com a bruxaria, com os abortos e principalmente com os sacrifícios de criança. E por isso a cultura italiana e a cultura portuguesa se entregaram ao cristianismo, que foi o elemento responsável por catapultar essas pessoas para fora de uma existência elemental e canibal e fazer delas seres humanos civilizados, né? Então, para isso o cristianismo foi bastante importante, principalmente o cristianismo católico. Então, quer dizer, essa consciência que é indígena, morta e estuprada, africana, escrava, prostituta e mãe de aluguel, europeia com maioria italiana portuguesa, que é uma história de sofrimento tremenda, né, que conecta com o matriarcado, é acumulada de todas as outras consciências, né, justamente por quê? Porque São Paulo é a maior colônia de todos os países que forem fora do país, né? Então São Paulo é a maior colônia de japoneses fora do Japão. São Paulo é o maior país, né? Com judeus fora de Israel, árabes fora do Oriente Médio, né? Então São Paulo recebeu uma carga de imigração que a nível consciencial histórico e DNA trazem informações muito profundas que dão uma característica muito peculiar, né? Para isso que é a mulher paulistana. Então, assim, basicamente todo sofrimento criado no mundo, e também em São Paulo, graças à história do sofrimento, escravidão e guerra que existe na cidade, né, genocídio de grandes tribos e etc., todo esse sofrimento é a base consciencial, é feminina, né, justamente porque é o feminino que traz a vida nessa realidade,
que formam um macroarquétipo das mulheres paulistanas, que vão ser responsáveis por trazer a vida, né, fabricar corpos físicos dentro de si mesmo, para poder trazer a vida de consciências tanto masculinas quanto femininas em 3D. E claro, quando o sofrimento é muito profundo, quando os nossos traumas são imperdoáveis ou inaceitáveis, a nossa consciência trabalha de uma maneira a armazenar toda essa informação, né, em partes do inconsciente cerebral. Então, toda pessoa que passou por um trauma muito profundo ou tem um nível de sofrimento muito profundo, seja desde uma perspectiva reencarnatória, passada, linear ou simultânea, paralela e multidimensional, todo ser que tem um nível de sofrimento muito profundo acaba desenvolvendo naturalmente, como forma de reação, níveis de rejeição e profunda amnésia, né? Essas pessoas não têm muita memória, principalmente do que aconteceu há muito tempo, né? Principalmente daquilo que deveria estar memorizado porque criou um trauma muito profundo. A maioria das pessoas, as pessoas ordinárias, o nosso cérebro, quando o trauma é muito profundo ou quando a dor é muito grande, ele anestesia, né? De maneira que o nosso inconsciente guarda essa informação em locais que só podem ser acessados através de técnicas especiais, como a hipnose, etc. E existe uma parte do nosso cérebro que se chama sistema de recompensa, né? Que trabalha justamente compensando, né? Então, toda forma de trauma, toda forma de sofrimento, toda forma de injustiça perpetrada contra um ser humano vai ser armazenada no inconsciente e automaticamente o sistema límbico, né, ou de recompensa, vai gerar pensamentos, vai gerar ideias, vai gerar lembranças e desejos, né, capazes de, digamos assim, anestesiar este trauma profundo. O que faz com que as pessoas em geral, mas principalmente as mulheres paulistanas, que é o tema da nossa videopalestra de hoje, vivam em um permanente estado de direito, né, contraproducente para elas mesmas. Então, assim, do ponto de vista da consciência coletiva feminina, todas aquelas mulheres estão historicamente lutando pelo seu direito de mentir, pelo seu direito de se prostituir, pelo seu direito de ter e tratar os filhos como propriedade e não educá-los, né? Lavar o cérebro deles através do cristianismo, seja católico ou evangélico, direito de subornar e destruir, trair e principalmente abortar, né? Que é uma das coisas que tanto o movimento LGBTQ e as feministas lutam como se isso fosse um direito alienável delas, sem levar em consideração todas as consequências kármicas que tem uma mulher lutar pelo seu direito ao aborto. Não é diferente de atletas que lutam pelos seus direitos a terem as pernas amputadas para participar da seleção paralímpica, né? Então, assim, o nível de inteligência que mantém essas pessoas é bastante bizarro e muito destrutivo, né? E por isso elas não enxergam que elas estão caminhando para um abismo, justamente porque elas não são capazes de ser indivíduos, né? Então, enquanto existe uma massa de seres que concorda, que aprova, que incentiva, né, a pessoa não percebe todo o processo de autodestruição que ela está sustentando. E no caso da cultura cristã, né, tanto os paulistas, quanto os portugueses, quanto os italianos, quanto os africanos, diferente dos índios, eles têm como conceito existencial evolutivo exatamente essa forma de vida, né, onde o que importa é você ser rico e famoso e não se importar com a pobreza e miséria ao redor de você. Aliás, utilizar essa pobreza para que você seja um ídolo, para que você tenha cada vez mais fãs e admiradores, né, sem se importar com toda a inveja que você está causando nessas pessoas. E essa é uma forma de ter escravos, né? De ter escravos mansos, dóceis, incapazes de te questionar, que só sejam capazes de te elogiar e concordar com você. Então, na cultura atual, o lance de ter escravos, ele acontece de uma maneira cibernética, né? As pessoas estão em busca de seguidores, quanto mais seguidores elas conseguem, mais elas se comportam de maneira a agradar esses seguidores para ter mais seguidores iguais àqueles seguidores e dessa maneira se sentirem superior, sem compreender que apenas é criar um vínculo, né, de profundo comprometimento
com energias de mediocridade, que faz com que um indivíduo seja escravo de uma massa e com que uma massa seja idólatra desse indivíduo. E acredito que do ponto de vista consciencial coletivo, as mulheres paulistanas são profundamente responsáveis por tudo isso, né? Justamente por quê? Porque a cultura gay, a tradição transexual, né, de São Paulo, ela é bastante profunda, ela é histórica na cidade. E curiosamente a minha segunda namorada, né, que era estudante da USP, tinha um monte de amigo gay, se orgulhava, né, de ter os amigos gays, etc e tal. Ela tinha muita fantasia, né? Ela se sentia muito frustrada por eu não ter atração por homens, né? E claro, isso é muito frustrante, justamente porque do ponto de vista da minha experiência pessoal, seja com namorada, seja com paciente, seja com amigos e amigas, né? Esse arquétipo, principalmente o arquétipo feminino, né, das mulheres paulistanas, fazem com que para essas pessoas sejam 3 vezes mais difícil, né, fazer qualquer coisa que obrigue ela a não mentir, que obrigue ela a ser sincera, espontânea, natural, dizer a verdade. Então todas essas famílias paulistanas, principalmente as mulheres, né, elas estão em estado de competição e guerra, né? Usam os filhos ou netos para fazer chantagem e manter todo mundo naquela psicosfera de sorriso amarelo, né? Fingindo que não enxergam a crueldade, a maldade, a mentira, a preguiça, né? E eu confesso que compreender, né, através de um casamento com uma africana, o porquê as mulheres paulistanas sofrem tanto e têm o desejo de fazer outras pessoas sofrerem, tudo isso começa na África, tudo isso se aperfeiçoa na Itália, né? E claro, quando chega no Brasil tem que enfrentar esse genocídio de índios, que também se acopla a essa essência consciencial, né? E depois todas as outras culturas que vieram colonizar São Paulo, árabes, tudo veio para São Paulo. São Paulo é um planeta, né? E é um lugar muito perigoso, é um lugar muito traumático, um lugar que eu não tenho a menor vontade de voltar na minha vida. E é um lugar que eu considero que matou a minha mãe e sequestrou aquilo de bom que existia dentro do coração e do cérebro dos meus irmãos, né? Transformando eles nesses personagens monstruosos, mentirosos e charlatães que eles são hoje. E tudo isso é muito triste, né? Então lembre-se sempre, onde todo mundo faz suruba, governam os canibais. E é disso que se trata a verdadeira história de São Paulo, tanto em níveis espirituais como em níveis 3D. Bom, meus amigos e minhas amigas, meus colegas de trabalho, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videopalestra de hoje. Não esqueçam que amanhã é domingo, 3 da tarde do Brasil, 8 horas da noite em Barcelona, tem transmissão ao vivo, live, e logo mais nós vamos divulgar para vocês tudo que nós vamos trabalhar na nossa live de domingo amanhã, através da nossa proposta de realizar aqui um trabalho de jornalismo antimatrixiano, justamente para que aquilo que sai na imprensa aberta, aquilo que sai na televisão, aquilo que é fake news e está na internet, não possa mais enganar você graças à capacidade de um conector atemporal e da conexão com os registros akáshicos. Portanto, eu espero todos vocês amanhã para a nossa live, às 3 da tarde do Brasil e 8 da noite em Barcelona. Espero que tenham gostado dessa videopalestra falando sobre as mulheres paulistanas. Espero que as mulheres paulistanas não se ofendam comigo e que elas tenham a oportunidade de aprender, de se desajoelhar, principalmente da família, né, que funciona mais como um sequestrador do que como uma família, e serem humanos, humanas, soberanas de verdade, sem precisar se esconder através da cultura gay, através da cultura LGBTQ, através da cultura fascista ou da cultura antifascista, entre todas infinitas maquiagens culturais que existem para que as pessoas ingênuas ou mentirosas permaneçam sempre de joelhos. Até amanhã às 15 horas do Brasil, 8 horas da noite em Barcelona, na nossa transmissão ao vivo, meus caros amigos. Boa tarde a todos.